Hoje nós vamos falar sobre classificação vocal. Beca, qual é a minha voz? Talvez essa é uma dúvida que você tem sempre e é aquela dúvida que você também sempre gostaria de saber, né? Beca, qual é a minha voz? Qual é a minha classificação vocal? Então hoje, neste vídeo, nessa aula, nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos entender o que é classificação vocal, quais são as classificações vocais e como descobrir a sua. Tudo em uma aula só. Tudo neste vídeo, tudo nessa aula. Então fica ligado. Se você gosta desse assunto, se você está interessadíssimo, não esquece de já deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e vamos para o nosso conteúdo. Bom, primeiro, o que é classificação vocal? A classificação vocal, o próprio nome já me diz, é uma classe, ou seja, é uma divisão, é algo que separa uns dos outros, tá? Da voz. Então, a classificação vocal, ela tem alguma finalidade. E qual é essa finalidade? Na verdade, ela tem uma principal finalidade. E é importante você saber disso justamente para você não ficar paranoico com, ai meu Deus, qual é a minha voz? Eu não sei qual é a minha voz, então eu não consigo viver. Eu não sei qual é a minha voz, então eu não consigo cantar. Não, você pode cantar tranquilamente, independente da música, independente da extensão, independente da classificação vocal, você consegue cantar através de técnicas que são realmente importantes, como respiração, afinação, projeção vocal, articulação, registros vocais e tantos outros assuntos que a gente já tem abordado e aborda aqui neste canal. Mas a classificação vocal, ela tem como objetivo dividir grupos. E aí, quando a gente está falando de dividir grupos, tem justamente o objetivo de trabalhar divisão de vozes. Então, a importância de eu saber a classificação vocal está muito relacionado a qual é o naipe, ou seja, qual é o grupo que eu vou pertencer para cantar. E esse grupo que eu vou pertencer para cantar é só quando eu tenho o quê? Duas ou mais vozes. Se eu estou cantando sozinho, se eu estou cantando sozinha, pouco importa a minha classificação vocal. Ela não vai interferir em nada, porque você pode por exemplo, cantar mais grave e pode cantar agudo, e você vai cantar grave e agudo numa mesma música. Você pode ter dificuldade com agudos, mas isso não significa que você não possa cantar agudos. E a mesma coisa o inverso. Ah, Beca, eu tenho dificuldade com graves. Então não significa que você não pode cantar graves. Significa que você pode cantar graves. Você só tem ali uma dificuldade, onde ali a gente precisa trabalhar isso, desenvolver dentro da sua extensão vocal, tá? Então, a classificação vocal, ela vai te dividir, te separar ali para um grupo onde você vai desenvolver um papel cantando, e esse papel cantando precisa estar alinhado com mais vozes. Se você não tem mais vozes, não tem classificação vocal, tá? Isso é bem importante saber, porque às vezes a gente acaba usando da classificação vocal como um limitador. E aí que ocorre o primeiro erro de querer saber qual é a sua voz. Você descobre qual é a sua voz, você descobre qual é a sua classificação vocal e você acaba se limitando a isso. Ah, eu só canto contralto. Ah, eu só canto soprano. Ah, eu só canto tenor. E como, na verdade, na prática, cantando sozinho, isso não é importante e isso não é, de fato, a realidade. É até uma forma equivocada da gente se referir à classificação vocal, tá? Então, hoje, agora que a gente entendeu o que é classificação vocal e que, se eu estou cantando sozinho, isso não é uma coisa, um fator determinante sobre minha voz, agora a gente vai conhecer quais são essas classificações vocais. Depois que eu apresentar elas aqui, aí a gente vai trazer aqui para a prática. Então eu vou fazer algumas escalas, algumas notas, e a gente vai trabalhando isso para a gente entender melhor a função ali de cada classificação vocal, perfeito? Então, falando de classificação vocal, nós temos a divisão já voltado para masculino e feminino, tá? Então, nós temos vozes femininas e vozes masculinas, tá? Então, vozes masculinas e vozes femininas, ok? Então, tecnicamente,
você pode, por exemplo, eu já vou mostrar aqui, mas você é uma voz feminina e você canta tenor. Você pode cantar tenor? Pode. Você é um tenor? Não necessariamente, tá? Porque dentro de uma classificação, quando eu vou fazer divisão de vozes ali, cantando com coral, por exemplo, com coral principalmente, vai estar dividida entre vozes masculinas e femininas, ok? Mas vamos lá. Então, nas vozes masculinas, nós temos as seguintes classificações: baixo, barítono e tenor. E nas vozes femininas, nós temos contralto, ó o famoso contralto aqui, contralto, mezzo-soprano e soprano, certo? Então, nós temos essas classificações vocais. Dentro de cada classificação vocal, isso mais voltado para o canto erudito, o canto clássico, existem subclassificações, mas nós não vamos falar sobre isso hoje, porque não é o foco para a gente que canta na igreja. Eu vou explicar até como que a classificação vocal ela se aplica no cantar na igreja em si, para a gente não ficar confuso, tá bom? Então nós temos aqui baixo, barítono, tenor. Nós temos contralto, vozes femininas, contralto, mezzo-soprano e soprano, ok? Então, quando eu estou falando de vozes graves, predominantemente nas notas graves, cantados ali numa linha melódica grave, eu vou estar falando de baixo e contralto. Quando eu estou falando de uma linha melódica que transita entre o médio grave até ali um pouquinho do agudo, nós temos o barítono e o mezzo-soprano. Seria uma voz ali que está numa região média. E quando nós estamos falando de uma linha melódica mais aguda, notas altas, nós estamos falando de tenor e soprano, tá? Isso falando de uma forma bem simples e de uma forma assim fácil da gente entender. Mas na prática não é exatamente assim, tá? Na prática não é exatamente assim. Na teoria na prática não é exatamente assim. Na prática, barítono. Esqueci de escrever aqui. Certo? Ou seja, existe uma... aí que tá o ponto importante. Eu preciso de mais de uma voz além da minha para eu conseguir trabalhar essa classificação vocal. Se eu não tenho mais de uma voz cantando junto comigo, eu não consigo exercer essa classificação vocal. Justamente porque eu posso começar a cantar uma música no grave, aí eu posso falar, então eu sou contralto. Aí a música, ela vai subindo e ela vai para agudo. Então eu sou soprano e eu sou contralto na mesma música. Não faz nenhum sentido, fica muito confuso, tá? Então, eu consigo exercer essa classificação vocal a partir de uma divisão de vozes. E é por isso que é bem fácil da gente entender isso quando a gente trabalha o canto coral, quando a gente trabalha o coral. Porque no coral, aí sim eu vou dividir um grupo de homens que vai cantar ali no baixo, um grupo que vai cantar no barítono, um grupo que vai cantar no tenor, ou às vezes nem tem o baixo, às vezes é só barítono e tenor, ou às vezes é só baixo e tenor. Nas vozes femininas, eu posso dividir em 3 grupos, então um grupo de contraltos, um grupo de mezzo-soprano e um grupo de soprano, ou às vezes também em alguns grupos só divide em 2, faz contralto e soprano, e aí quem é mezzo-soprano fica um pouco aqui no contralto e um pouco aqui no soprano, tá? Então aqui é um ponto importante, eu só consigo me inserir em uma classificação vocal justamente a partir do momento que eu estou cantando com mais de uma pessoa. Se eu tô cantando exatamente sozinha, não faz nenhum sentido eu me classificar, porque eu vou estar me limitando, e o objetivo não é a gente limitar o canto aqui, o objetivo é a gente expandir esse canto. Pontos importantes aqui para a gente compreender. A classificação vocal, ela não serve para limitar, ela serve para te dar uma referência, ok? E é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente vai trabalhar essa referência aqui com vocês. O que vai determinar a região que você canta é a sua extensão vocal e não a sua classificação vocal. Extensão é como se fosse a régua da sua voz, tá? Então, a minha voz, ela alcança daqui até aqui, tá? A classificação vocal é a parte forte da sua voz, é onde a sua voz predominantemente se evidencia e se encaixa ali dentro de um grupo, cantando em grupo. Trazendo aqui para nossa realidade,
a gente vai trabalhar agora um pouquinho essa questão da onde que predomina cada região, cada classificação vocal. Então, vamos começar com as vozes masculinas. Começando pelas vozes masculinas, nós começamos pelo baixo. Então, o baixo, ele vai ter... Eu quero que você agora escute com atenção, tá? A gente vai trabalhar muito o ouvido agora. Então, você vai ouvir o som do baixo. Imagina que o baixo, essa é uma voz aqui, ó. Tá vendo? É bem pesada, é bem grave. Eu não chego nessa região. Fica bem grave aqui pra mim. Mas você consegue pelo piano ter essa referência. Percebe que é um som grave e aveludado, ó. Certo? Então aqui, um baixo, ele é muito característico. É fácil de identificar uma pessoa que é uma voz masculina que é um baixo. Porque é muito diferente. É aquele homem que quando ele fala tão grave, tão pesado, que às vezes tá um pouco embolado ele falando. Mas você é muito marcante a voz. Não é tão comum no Brasil, baixos, tá? Vozes masculinas que são baixo, que trabalham graves profundos. Não é tão comum. Tá? No Brasil, nós temos, em termos de vozes masculinas, nós temos mais barítonos e tenores, tá? Assim como no Brasil, nas vozes femininas, também não é comum termos contralto, quanto tantas mulheres acham que é contralto. Só porque não alcança um agudinho, acho que é contralto. E é bem específico o contralto. É difícil de ter contralto no Brasil, não é que não existe, tá? Existe, mas é também específico, não é assim, churrada de mulher que canta na igreja, que só porque não alcança mais os graves, vai falar que é contralto e acabou, tá? Não é assim. Então, a maioria das vozes femininas brasileiras são mezzo-soprano. Temos soprano também, um pouco mais do que contralto, mas majoritariamente a maioria é mezzo-soprano, tá? Então, essa é uma informação interessante aí para você saber, que basicamente já vai ficando mais fácil de você identificar sua classificação vocal. Bom, seguindo aqui para o barítono. Então, o barítono é a região média da voz masculina. Então, o barítono, ele alcança até determinados graves e determinados agudos, mas a predominância dele está numa região média. Então ele vai trabalhar aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui, ó. Pra mim ainda é grave esse aqui, mas o barítono não consegue fazer, ó. Você pode fazer, ó. Então, mais ou menos aqui, ó. Às vezes o barítono ele até sobe um pouco mais. Aqui já vai ficando um pouquinho alto, mas ele alcança essa região aqui do Mi, do Fá aqui, a partir do Dó central, tá? Então, você aí, barítono, me acompanha aqui nessa escala. Vamos lá? Vou subir. Ok? Então, barítono. Digamos que você fale pra mim, Beca, ficou muito... aqui começou a ficar muito alto, ou aqui começou a ficar muito grave, mas essa região aqui do meio, a minha voz ficou forte. Então, sinalizando barítonos, tá? Nós temos alguns barítonos no meio gospel, né? Nós temos, por exemplo,
O Baruch é um bom exemplo de barítono. O André Valadão é um exemplo de barítono. Eles até sobem numa região aguda, mas não é tão agudo. É mais predominante o médio e um pouco e alguns graves, tá? Então aqui exemplos para vocês. Nós temos também, aí nós vemos aqui o tenor. Então o tenor ele vai ter alguns graves. Vamos lá, tenor. Vozes masculinas, tenor, vamos junto comigo, ó. Então aqui o tenor chega nessa região e chega ali no agudo. Se precisar fazer um falsete, ele vai indo e vai subindo, tá? Contraltos. Então a gente terminou aqui a parte masculina, vamos para a parte feminina. Vamos entender aqui a questão do contralto. Eu já falei, mas eu vou repetir, tem gente que está entrando agora. O contralto, eu já cansei de ouvir gente falando assim, né? Mulheres no caso, né? Falando assim, eu sou contralto. E aí você pega e a pessoa, ela não é um contralto, porque a voz dela não tem um grave característico. Tipo Érica Nascimento, sabe a Érica Nascimento da Get Church? Ela é realmente uma contralto. Ali a gente, pensei na contralto. Ela é um ótimo exemplo. Tem um grave bem profundo. Agora, se você não tem esse grave profundo, o seu grave ele é um grave meio forçado, às vezes até fica meio falho o seu grave, mas você só não tem um bom alcance, às vezes muito dos agudos, então não é contralto, você fatalmente é uma mezzo-soprano, onde a região predominante da sua voz está na região média, e a maioria das vozes femininas brasileiras são mezzo-soprano, e tá tudo bem, entendeu? Porque mezzo-soprano é uma região muito versátil, e acaba confundindo justamente por causa disso, porque existem mezzo-sopranos que predominantemente trabalham bem os graves e têm dificuldade nos agudos, e tem mezzo-soprano que tem facilidade nos agudos, um pouco mais de dificuldade com os graves, mas não tão agudos. Agudos, mas com um certo limite. Não tem tanto brilho os agudos quanto, por exemplo, uma soprano, tá? Mas vamos falar aqui de contralto. Contraltos, venham comigo. A gente vai trabalhar primeiro o grave e depois subir, tá? Então vamos começar aqui, ó. E você vai ouvir e vai descendo as notas junto comigo, tá bom? Aqui quase não afinei, quase não cheguei. Ok, vamos trabalhar aqui, ó. Tá chegando nessa nota de forma tranquila? Se tá chegando firme, não tá falhando, Beca, eu não alcanço, não é contralto, tá? Contralto tem que vir aqui bem tranquilo, ó, fazer aqui, ó. Se você é contralto, você vai conseguir cantar isso aqui sem ficar forçado, com o grave soando bem e a nota alcançando, não desafinando, tá? Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aqui, ó, bem nesse grave aqui, ó. Para mim. E aí, conseguiu fazer? Se você conseguiu fazer e foi confortável para você, foi tranquilo, tudo indica que você tá aqui predominantemente no contralto,
tá? E aí nós temos aqui o mezzo-soprano. O mezzo-soprano tá ali no meio termo. O mezzo-soprano é a carta coringa, tá? Mezzo-soprano trabalha muito bem tanto graves e agudos, mas principalmente a voz de maior brilho é a região média da voz. Então aqui, ó, vamos fazer comigo aqui, ó. Mezzo-sopranos começam daqui, ó. Se eu alcançar aqui, eu faço sonido. Aqui, trabalhando a extensão de vocês, não é pra estar bonito, tá? É só pra gente trabalhar alcance e ver aonde que a voz sai com mais força. Então percebe que aqui, ó, por exemplo, aqui não saiu com tanta força, saiu um agudo, saiu a nota aguda, cheguei nela, mas ela não saiu, ó, que nota aguda, né? Que firmeza, amplitude dessa nota aguda. Eu chego nela, mas é diferente de uma soprano fazendo, tá? Agora percebe que aqui, ó, percebe? Aqui tá o ponto forte da música. Então, por exemplo, a gente tem várias mezzo-soprano no meio gospel, né? Eu dei o exemplo de contralto Érica Nascimento, também entra a Fernanda Brum, né? Bem conhecida aí a Fernanda Brum. Aqui, mezzo-soprano, tem várias. Tem Ana Nóbrega, a gente tem Daniela Araújo, a gente tem Gabriela Rocha. Percebe que a Gabriela Rocha, ela canta aqui, ó. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. Então ela trabalha muito bem. Pai, eu amo sua presença. Bem a região média, sobe em alguns momentos, mas as notas que ela sobe, e ela canta com belting muito legal, ela faz isso, não é tão agudo. São notas altas, mas não são tão agudas. Justamente porque ela é uma mezzo-soprano, a Gabriela Rocha. Tá? Então, a forma que você tem força na voz é a forma que, às vezes, parece que você é uma coisa ou outra, mas confunde, né? Não é porque eu tô... aí que tá. Informação importante que eu vou falar pra vocês. Qualquer uma dessas classificações vocais, contralto, mezzo-soprano, soprano, baixo, barítono e tenor, todas elas têm graves, médios e agudos, tá? Fiz aqui meio dolorido a garganta, então tá gerando o quê? Tensão, tá? Tá forçando, tá? Maria Marçal é contralto? Maria Marçal, ela ainda tá na formação da voz dela, tem um período também onde a gente tem uma clareza da classificação vocal. Sabe disso? Por exemplo, vozes infantis, crianças, a gente não classifica. Vozes infantis são voz branca, que nós chamamos. E aí tem uma região mais média, até parecida um pouco com mezzo-soprano, que a gente trabalha com as crianças. Aí vem ali a adolescência. Na adolescência a gente pode até trabalhar uma classificação vocal, mas essa voz ela vai sofrer alterações, tanto para a voz da menina quanto para a voz do menino, tá? Então, uma voz masculina, né, uma voz de um menino, de um adolescente, pode ter uma mudança de até 8 notas, mais ou menos. Então, por isso que os meninos ficam com aquela mudança vocal brusca, a voz fica aguda, fica grave do nada, quebra a voz, porque tá tendo essa mudança da puberdade e tudo mais, mudanças hormonais, que faz com que até ali umas 8 notas, mais ou menos, mais graves, fique a voz daquele menino. Então, às vezes eu vou estar classificando um menino como um tenor e depois ele vira um barítono por conta da mudança da voz dele. E a mesma coisa uma voz de uma menina, né? Então, às vezes a menina, ela tem uma voz mais rouca, um pouquinho mais grave ali, e depois essa voz ela vai mudando ao longo
da idade ali da adolescência, a mesma coisa ao contrário, a voz da menina às vezes é muito infantil, muito aguda, e depois ela fica um pouquinho mais grave, um pouquinho mais média. Então, na adolescência, a gente não tem exatamente uma coisa tão sólida. Quando que a gente tem algo sólido da classificação vocal? Quando é uma voz jovem, então assim, uma voz de 25 anos em diante, são vozes mais maduras. E aí a gente começa a trabalhar isso. Aí quando, Beca, eu tenho 60 anos, eu tenho 50, eu tenho 70, aí vai trabalhando dentro daquela classificação vocal, tá? Então é bem interessante isso. Falando da Maria Marçal em específico, Maria Marçal, ela tem um timbre bem aveludado. Ela canta aqui, não. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei meio. Então ela trabalha muito bem esse timbre aveludado e numa região média da voz, médio grave. Então, poderíamos classificar ela como um contralto? Possivelmente ela se encaixaria bem num grupo trabalhando como contralto. Então eu falei do mezzo-soprano, né? Então mezzo-soprano, eu dei alguns exemplos de algumas cantoras que trabalham mezzo-soprano. E aí que é legal, né? Por exemplo, eu já tenho até um vídeo aqui no canal falando da música Santo pra Sempre. Por exemplo, Santo pra Sempre, o Gabriel Guedes canta em dó. Na verdade é até ré bemol, eu acho, se não me engano. Agora me falhou a memória. Mas digamos que a gente em dó, né? Ele canta aqui, ó. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Então aqui é o Gabriel Guedes cantando. E aí tem a Ana Nóbrega, que tem a versão da Ana Nóbrega, da Marine Friesen. Já é outra tonalidade. Então ela vai cantar aqui em Fá, ó. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Ou seja, eu identificar a tonalidade, né? Na verdade, eu identificar assim uma região, até cantores que combinem com a minha região vocal, funciona muito bem na escolha do tom da música. Então, por exemplo, a Bênção, né? Tem a música Bênção, tem a forma que a Ana Paula Valadão canta. E aí tem a versão que a Nívia canta, né? Amém, amém, amém. Então, isso ajuda muito. Nívia Soares, mezzo-soprano, tá? Então, quando ela canta aqui, né? Incomparáveis são tuas promessas. Essa música é muito boa, Clame ao Senhor, né? Porque ela começa aqui, ó. Ela vem no grave, depois ela vai subindo, médio grave, e ela vai subindo e vai ali pro médio agudo agudo. Ou seja, um mezzo-soprano tem essa elasticidade, tem essa plasticidade que a gente trabalha. Bem interessante, né? Então começa aqui, ó. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Bem legal. Outra que se enquadra
É mezzo-soprano, mas tem um pezinho aqui no soprano, porque trabalha muito mais os agudos do que os graves. Mas as músicas apontam aqui, é a Juliane Souza, né? Então, Juliane Souza, ela canta aqui, né? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Mas ela começa aqui, né? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros. E aí nós temos aqui soprano, né? Então soprano vai ter um brilho predominante aqui nas regiões mais agudas. Os graves não são tão aparentes. Não é que o soprano não canta grave. É isso que eu quero que você entenda. O soprano canta grave, tá? O mezzo-soprano canta agudo, canta grave. O contralto canta agudo. A questão é onde que a voz fica uau, fica firme, fica aveludada, fica potente, tá? É essa a questão. Então, às vezes, uma mesma pessoa... quer dizer, pessoas diferentes cantando a mesma nota, ela vai soar totalmente diferente. Então, por exemplo, pode ser que uma soprano, ela vai fazer esse mi aqui, e esse mi, que nem é tão grave assim, já fica meio... Não aparece o som do grave, não fica um som denso, né? Fica assim, ó, por exemplo, ó. E aí vai a mezzo-soprano fazer esse mi e fica assim, ó. E aí vai a contralto fazer e fica assim. Percebe, ó? Um tá. O outro tá. Mi. O outro tá. Mi. Ou seja, um vem com mais peso, fica mais, às vezes, mais aveludado. O outro fica forte ali no médio e o outro fica mais agudizado. Então aqui traz aqui até uma questão de timbragem dentro do nosso da nossa classificação vocal, tá? E aí nós temos aqui o soprano. Então o soprano vai arregaçar aqui nos agudos, né? Então vai vir aqui, ó. Às vezes vai até aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Peraí. Aqui é o meu máximo, mas tem soprano que alcança mais que isso, tá? Vem aqui. E vai lá bem agudinho, faz até whistle, né? Que é uma voz, uma voz de apito, né, que a gente chama. Então, enfim, aqui a gente também começa a pensar em alguns exemplos, né, de sopranos. A gente pensa muito na Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão, hoje ela não canta mais como soprano. Hoje a Ana Paula Valadão se enquadra muito aqui, ó. Na verdade, ela sempre foi, mas ela, até por uma questão estética do Diante do Trono, ela trabalhou mais aqui, o soprano, mas hoje ela é uma mezzo-soprano, a Ana Paula Valadão. Pode ver, pega as músicas, ela cantando mais atualmente, ela não traz mais aqueles agudos como ela trazia antes, ela tá mais com menos estridência na voz, mais controle na voz e trabalhando muito mais essa região média da voz, até uns graves ela tá arriscando, então isso tá ficando bem legal, explorando outras estéticas. Isso mostra que classificação vocal não pode te limitar. Muito pelo contrário, você tem que explorar mesmo, você tem que tentar cantar uma música, mesmo que, mas essa música é no tenor e eu sou uma voz feminina. Tenta cantar, tenta fazer a voz do tenor, tenta cantar uma música do contralto aí, tenta cantar uma música do mezzo, do soprano, se desafiar. Você tá buscando uma validação de uma classificação vocal, igual um dia eu busquei, mas na verdade você precisa buscar um passo técnico, um passo
rumo ao conhecimento mesmo que vai te levar a vencer a insegurança e cantar com excelência. E é exatamente isso que eu ensino os meus alunos no Tríade Vocal. O Tríade Vocal, ele é o meu curso online com acompanhamento, onde você vai ter avaliações vocais individuais, você tem encontros ao vivo semanais em grupo, onde a gente vai tirar dúvidas, onde a gente aprende muito. E é um curso totalmente voltado para você que canta na igreja ou tem vontade de cantar na igreja. E se você quer começar a fazer esse curso junto comigo, eu quero te convidar a agendar uma aula experimental. Se você está disposto a investir o seu tempo, parar de estar estagnado, parar de cometer os mesmos erros e também financeiramente, porque é um investimento de um curso, mas é um curso onde a gente vai caminhar junto, eu quero te convidar para agendar uma aula experimental do Tríade Vocal. E para você agendar sua aula experimental, clica no link da descrição, tá bom? Que Deus abençoe você. Não esquece, menos desculpas e mais excelência. Tchau, tchau.